Olá pessoal, tudo bem? O assunto aqui no Repórter MT é nutrição esportiva, vida saudável. Você que está aí na prática de atividade física, você vai ter dicas muito importantes aqui sobre esse assunto tão necessário para quem quer se desenvolver na vida esportiva com saúde e disciplina. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com Danilo Macena, nutricionista clínico e esportivo e também conhecido como Balu. Balu, um prazer ter você aqui, muito obrigado, viu? O prazer é todo meu, mais uma vez obrigado pelo convite e seguimos em frente com mais um assunto aí muito importante para as pessoas. Bom, a gente observa nas redes sociais que a vida esportiva está muito em alta, né? Virou um estilo de vida, a galera fala aí sobre o lifestyle de atividade física, crossfit, corrida, talvez as atividades que mais estejam em alta e que as pessoas têm produzido muito conteúdo em cima disso, né? Sem contar também a prática de beach tênis, futevôlei, enfim. A gente percebe então que as pessoas estão indo mais para a prática da atividade física, nessa busca da vida saudável. Aí entra um assunto muito importante que é sobre a questão do consumo de carboidratos para performance na atividade física. Perfeito. Antes da gente entrar nesse tema, e você, Paulo, você é atleta? Não, Participa aí de atividade física ou não? Eu costumo falar, não sou atleta, há muitos anos atrás eu ia entrar nesse meio, mas isso não é para mim, não nasci para isso. Eu prefiro muito mais cuidar da saúde das pessoas e direcionar o atleta para isso. Para a pessoa ser atleta é uma cabeça diferente, né? Mexe muito com a sua parte emocional e o atleta tem que respirar isso 24 horas. Ele tem que acordar para o esporte, dormir para o esporte, visando essa competição, o alto pódio, né? Então não foi o meu caso, mas eu gosto de preparar esse tipo de público para chegar na sua alta performance, inclusive conquistar o primeiro lugar. Ou seja, mesmo não sendo atleta, se você também gosta de manter uma atividade esportiva, Sim. é interessante você também ter um acompanhamento nutricional. Claro. Né? Quando você Claro. tem um desgaste muito grande da sua energia, o que pode acontecer quando você não faz uma reposição desse carboidrato que você perde durante a atividade física? Perfeito. Tanto o atleta quanto o praticante de exercício físico, se ele não faz o consumo de carboidratos de forma adequada, ele vai ter algumas respostas fisiológicas no corpo, como por exemplo, cansaço excessivo, tontura, a perda de memória, ele pode ganhar uma lesão muscular, porque ele não vai ter, de certa forma, um glicogênio muscular adequado para poder ter essa contração muscular. Ele pode perder massa muscular, uma vez que você não tem o glicogênio na sua musculatura, que é proveniente do carboidrato, o corpo pode começar a degradar proteínas. E aí você pode perder massa magra. Além disso, atrapalhar no seu sono, não vai ter uma boa recuperação, nem um bom reparo tecidual durante o seu sono, pela baixa ingestão de carboidratos, ou até mesmo algumas pessoas que de forma errônea tiram carboidratos da dieta. Então o carboidrato é muito importante. A questão não é não deixar de comer, é comer certo, né? É comer a quantidade certa. E cada modalidade esportiva, cada indivíduo tem a quantidade correta. Seja para o tipo de modalidade, para o objetivo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Um maratonista, que ele corre aí 40 quilômetros, 30 quilômetros, a quantia de carboidratos para esse atleta é uma. Já para um praticante de musculação, é outra. Depende da composição corporal também desses indivíduos, quanto que ele tem de massa muscular, quanto que ele tem de gordura, como é que está os exames laboratoriais, como é que está os níveis de insulina desse paciente, para ver como é que está o transporte de glicose. Isso é muito importante para fazer a prescrição da quantia de carboidratos, inclusive. Para a gente desmistificar, Balu, existe essa história aí de carboidrato bom, carboidrato ruim, esse pode, a batata doce é legal, o arroz não é. Como que é essa história do carboidrato? O arroz branco realmente engorda mesmo ou tem a ver com a quantidade? Não engorda. Porque assim, a gente fica meio... Porque tem a ciência popular, né? A ciência popular tem muita coisa interessante. Tem o Google, né? O Google bate um Google lá e aparece várias coisas. Não existe carboidrato ruim. O que existe é a quantia desse carboidrato e da forma que você consome ele. Por exemplo, é muito mais interessante, eu inclusive falei isso diversas vezes no meu Instagram, pontuei em algumas entrevistas, você consumir o carboidrato com uma fonte de fibra e uma fonte proteica. O que seria isso? Exemplo, vou pontuar agora, o arroz branco, né? Ele é um carboidrato proveniente de amido, né? O arroz integral também é proveniente de amido, mas ele tem um pouquinho mais de fibra. Então o arroz integral é mais benéfico?
Não, o que vai diferenciar a quantia de fibra. As calorias, elas são iguais. Então, se você vai comer o arroz branco, coloque salada, vegetais, para que você tenha fibras desses outros alimentos. Uma quantia proteica, com fibras, quantidade de proteína com esse arroz, vai retardar a absorção glicêmica. Você não terá impacto glicêmico no seu organismo. Então, as pessoas têm a falsa ilusão de, por exemplo, eu vou comer a batata doce e o arroz integral. Mas, de certa forma, consome até de forma isolada. Vão ter só um pouquinho de fibra e podem até ter um estilo insulinêmico muito maior do que comer o arroz branco com os vegetais, com a carne, com o frango. Então isso é um mito total em relação a esses dois tipos de carboidratos. Por exemplo também, você falou se existe carboidrato ruim. Obviamente que alguns passam por alguns processos mais industriais. Vamos falar um tipo de carboidrato que inclusive dá para ser prescrito na dieta, que inclusive ele é saboroso. Um doce de leite. Ele é um doce, ele passou por um processo industrial. Isso pode ser utilizado como estratégia dietética após o treino, por exemplo, para fazer uma reposição de glicogênio, mas não de forma isolada. O paciente, por exemplo, ele pode comer lá o seu frango, a sua carne, tem o seu carboidrato do arroz ou da batata, tem os vegetais, e ele pode consumir também um pouquinho de doce de leite para repor essa quantia de carboidrato. Isso não vai fazer Isso mal. pós a refeição. Pós a refeição. Porque se ele come, obviamente, o doce de leite primeiro, ele já vai sinalizar para o cérebro que é só glicose. Então, se ele come a carne vermelha, ele come os vegetais, junto com o arroz dele ali, bom, vai sinalizar para o cérebro que está saciado, e aí ele vai comer um docinho para compor essa quantia de carboidratos que ele precisa, e vai dar até um conforto mental, porque tem um docinho na dieta. Para quem é atleta, ou para quem tem uma prática recorrente de atividade física, aquele dia do lixo, ajuda, não ajuda, é bom, de repente vamos para assim, poxa, corri 2 vezes na semana, fiz musculação, pratiquei, sei lá, jiu-jitsu ou crossfit. Posso me permitir um pouquinho a mais no final de semana ou isso desconstrói tudo aquilo que eu vinha fazendo em termos de vida saudável? Isso é bem relativo, tá, Leandro? Por quê? Às vezes a pessoa ela se permite um final de semana inteiro, passar o final de semana inteiro comendo fast food, consumindo bebida alcoólica, ela vai ter um superávit calórico muito maior do que ela teve na semana de déficit. Então ela pode ter uma compensação calórica. Se o objetivo é perda de gordura, definição muscular, performance no esporte, o que ela tem que fazer? Um controle dessa refeição livre. Nem vamos falar de dia do lixo, porque nosso alimento não é lixo. Vamos falar de refeição livre. Sim, verdade. Refeição livre. Final de semana mais livre, digamos assim. Essa refeição livre, como eu te falei, perda de gordura, definição muscular e performance, tem que ter uma certa limitação. Obviamente que em algumas situações você vai comer um pouco mais. Pô, teve um casamento, eu viajei, passei 5 dias fora, você vai extrapolar um pouquinho. Mas durante a semana é interessante você ter essa boa relação com a comida para chegar no final de semana, bom, eu vou tirar uma refeição para comer alguma coisa fora do meu protocolo, uma pizza, um risoto ou até um pouco mais de doces. Mas uma refeição, 2 refeições e não um final de semana inteiro. Entendi. Isso não é interessante. Agora, se a pessoa está buscando apenas saúde, ela tem uma prática de exercício adequada, os exames laboratoriais estão todos em dia, ela está num percentual de gordura agradável, aí ela pode extrapolar um pouquinho mais no final de semana e fazer, digamos, entre aspas, essa compensação, com acompanhamento nutricional, obviamente. Então, só corrigindo esse termo que eu nunca mais vou utilizar, é o dia da alimentação livre. Isso. Mas tem muita gente que se engana, né, Balu? Tem gente assim, é o dia da alimentação livre e vai, aí é um caminho sem volta, né? É o que acontece, a pessoa ela perde o controle alimentar. Se você perceber que uma pessoa ela vem fazendo uma dieta com um nutricionista competente, mas chegou o final de semana, ela perde o controle total, são 2 pontos. Ou ela está com uma dieta que não é adequada para ela, ou ela não está com uma boa relação com a comida. Aí nós podemos entrar na parte emocional. Ela não está conseguindo ter controle emocional e não é fome, é vontade de comer. Então ela está com uma vontade muito excessiva, está com esse alerta maior para alimentos saborosos. É interessante buscar uma ajuda, uma psicoterapia, uma análise, enfim, para tratar isso, que já sai do direcionamento do nutricionista. Balu, para a gente partir aqui já para a parte final, o percentual de gordura. O desejo de todo mundo é, sei lá, ter 10%, 5%. A gente pode citar o caso do Zé Roberto, ex-jogador de futebol, hoje está aí perto, ou passou já dos 50 anos de idade, mas a gente está vendo a imagem dele aí, como que ele, sendo um atleta de alta performance, como jogador de futebol, ele conseguiu manter essa alta performance e hoje a gente vê ele com um corpo extremamente escultural.
E pelo que parece ali, quantos por cento que tem de gordura no corpo? 4, 5%. Isso é saudável? Vamos falar, antes de falar sobre isso, eu gosto sempre de pontuar aqui. Comparando o Zé Roberto, na mesma idade, um indivíduo obeso, sobrepeso, com percentual de gordura 40%, 35%, o Zé Roberto é muito, muito mais saudável. Ele tem uma prática regular de exercício, ele come mais saudável, mas se for para a gente olhar, ele deve ter o acompanhamento nutricional, acompanhamento médico. Isso não é saudável para o corpo. O seu corpo não foi projetado para ter apenas 4% de gordura, por exemplo. Digamos que saúde para homens acima de 15%, entre 10% a 15%, já é um percentual de gordura saudável. Abaixo disso, o seu corpo inclusive faz uma defesa. Você pode ter uma queda hormonal, não produzir hormônios de forma adequada. Você pode inclusive ganhar uma lesão se você tiver com percentual de gordura abaixo de 5%. É aí que nós falamos que é um percentual para atleta. Ele conseguiu seguir com esse lifestyle, esse estilo de vida como atleta. Ele é mais saudável que muita gente? Mas a pessoa ficar nesses 4 ou 5%, não sendo o Zé Roberto, ele tem um histórico, né? Ele tem uma memória muscular, ele tem uma qualidade muscular, ele come isso há muito tempo, ele tem uma genética muito boa, ele deve ter um acompanhamento para poder fazer as reposições hormonais dele, então é diferente. Então digamos que ele está saudável. Agora você pegar um paciente que ele tinha 30%, chegar a 4%, 3%, digamos que isso não é 100% saudável. Paulo, muito obrigado pela tua entrevista. Foi um prazer falar com você, viu? O prazer é meu. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo Repórter MT.